Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor José Carlos Queller com a aula 18 da primeira série do ensino médio. Lembrando vocês de não esquecerem de registrar sua presença lá no Classroom, fazendo aquela atividade, né? E acompanhar nossas aulas, buscar a dúvida nas aulas anteriores, principalmente a de hoje, né? O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver a terceira aula da arte islâmica, hein pessoal? Quais são os objetivos da nossa aula hoje? Compreender a arte islâmica partindo do contexto histórico do Império Otomano, né? A influência persa, analisar a contribuição islâmica na ciência, matemática, literatura e na música. Pessoal, vocês lembram que a gente traçou naquela nossa primeira aula de arte islâmica, a gente traçou, né, os impérios que teve aí na segunda aula, o Império Abássida, né, os outros impérios todos que passaram, e a gente chega agora no Império Otomano, que é um império que vocês vão ver que eles vão quase até os dias de hoje. Ele vai até 1923, tá? Então, ó, durou de 1299, né, até 1923, nasceu de um sultanato muçulmano, que são os sultões, né, que são os reis daquela época, desenvolvido na região da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, abrangeu regiões como parte do leste e do sul da Europa, norte da África, o Oriente Médio e parte do Sudeste Asiático. Então vamos lembrar, pessoal, ele vai aqui pouco depois, esse império só vai decair depois da Primeira Guerra Mundial, né? Onde toda essa coordenação otomana, ela acaba apoiando até os alemães na Primeira Guerra Mundial, né? Então o que você vê aqui, vocês lembram que até então o Império Abássida, né, que era que governava antes, ele tinha uma boa parte que eles tinham abrangido do norte da África, né, até a parte do sul da Itália. Mas tinha uma área ainda bizantina que ainda faltava ser angariado pela arte muçulmana, né, Então esse império ele acabou pegando justamente essa parte da Turquia, aqui do sul da Turquia. Então já vamos fazer um testezinho bem fácil, como a gente já falou do tempo. Durou de 1299 a 1923, nasceu de um sultanato muçulmano desenvolvido na região da Ásia Menor. Estamos falando de qual liderança islâmica? O Califado Omíada, que a gente viu lá na primeira aula, o Império Otomano ou o Califado Abássida? Dá um tempinho para vocês, esse é fácil. Lembra um pouquinho também das outras aulas, a gente já volta. Voltamos aqui, né, pessoal? Então a gente falou lá da questão, durou de 1299 a 1923, não tão exato assim, nasceu de um sultanato muçulmano, desenvolvido na região da Ásia Menor. A gente está falando de qual liderança islâmica? O Império Otomano, o Califado Omíada ou o Califado Abássida? Né? Então, lógico que o Abássida a gente viu na última aula, o Omíada a gente viu na primeira aula, a gente está falando do Império Otomano, que é a continuação dessa concepção, né, islâmica dentro da arte, dentro da religião, né? Porque também vai andar muito sempre ligado à religião, como muitas coisas do Ocidente que nós temos foi ligado na história da arte à religião católica, aqui a gente vai sempre estar ligado à religião muçulmana, lá de Maomé, né? Então, Império Otomano. Prosseguindo. Influências, pessoal. No finalzinho do Império Abássida e o início do Império Otomano, a gente viu muitas descobertas, tá? Os árabes se evoluíram muito naquela época, né? Diversas descobertas. Então, a Escola de Astronomia de Bagdá tem data do tempo do rei Al-Mansur, que foi o segundo califa abássida, que a gente estava falando lá antes, de 754 a 775. Que era ele o próprio astrônomo, como seus sucessores Harun al-Rashid
e Al-Mamun, né, a escola produziu alguns importantes trabalhos. Então tem a bússola árabe, né, que foi desenvolvido, e outros trabalhos de astronomia que depois viraram livros, foram traduzidos, né? Então, para dar toda essa evolução tecnológica que os árabes ajudaram a nascer no mundo, né? Muitos dos princípios básicos da aritmética, um pouquinho de matemática também, geometria e álgebra, foram descobertos intelectualmente por muçulmanos. Muhammad bin Hamad é considerado fundador da álgebra. No século XII, apresentou a noção posicional decimal. Então, os algarismos que a gente tem hoje, eles são de origem arábicas, né? Lá da Arábia. Então, presta atenção o quanto que essa influência traz para a gente de evolução, tá, pessoal? Na literatura, a literatura é interessante a gente falar, tem o conto, a gente começou a citar um pouco dele na aula passada, em relação a uma coleção de histórias e contos populares do Oriente Médio e do Sul da Ásia, do século IX, conhecida a partir de uma tradução para o francês realizada em 1704, pelo orientalista Antonin Galland, tá, pessoal? E a Mil e Uma Noites, lembra que a gente falou na aula passada que se refere a um califa abássida, né? Que se achava, que fazia de tudo perfeito, né? E essa história de Mil e Uma Noites a gente vai comentar um pouquinho aqui, ó, mas logo depois da questão. Então vamos lá, muitos princípios básicos da aritmética, geometria e álgebra foram descobertos por intelectuais muçulmanos. Isso é uma alternativa verdadeira ou falsa? Facinho, a gente já volta aí, pessoal. Voltamos aqui, pessoal, essa é facinho, a gente acabou de falar sobre isso. Princípios básicos da aritmética, geometria e álgebra foram descobertos por intelectuais muçulmanos. Isso é uma alternativa lógico verdadeira, né, pessoal? A gente acabou de falar que até o princípio dos algarismos arábicos, né, do que a gente tem hoje, é influência dos árabes e muçulmanos, né? Vamos prosseguir, então. Verdadeira. Agora a gente vai direto para a arquitetura. A gente falou nessas 3 últimas aulas, a gente falou diversas vezes da arquitetura islâmica, né? O quanto que ela é importante. Então a gente passou por diversos momentos da arquitetura e hoje a gente vai falar mais um pouquinho, para enriquecer mais vocês na cultura islâmica. A aula de hoje ela está um pouquinho mais light, ela tem menos conteúdo, para a gente só trabalhar um pouquinho em cima, porque a gente trabalhou já outras 2 aulas, tá? Não podemos esquecer isso. Então a gente hoje vai falar das muqarnas, tá? Muqarnas também é chamado entrelaçamento ou almocarbe. É um elemento decorativo arquitetônico baseado em prismas justapostos, soltos ou aglomerados, que parecem lembrar estalactites penduradas. Sabe o que é estalactites, pessoal? Aquilo que você tem nas cavernas que formam com a umidade, né? Que tem dentro das cavernas aquelas pontiagudas, né? Vocês vão ver quando eu ilustrar para vocês, presta atenção, tá? Normalmente foi fornecido o revestimento das cúpulas ou no encontro dos arcos. Tem aqueles arcos que ficam dentro, né, dos templos, né? E esse tipo de decoração foi criado pelos almorávidas no norte da África, né? Começou lá no norte da África e depois se espalhou por toda a região muçulmana ali, né? Então veja bem, pessoal, veja se não lembra os estalactites, veja os pontiagudos aqui, tá? Parece um aglomerado. Você lembra que a arte islâmica ela é muito formada pelo arabesco, né? A iconografia ela foi um pouco deixada de lado, né, por causa dos princípios lá de Maomé no início, que não se cultuava imagem, tudo, aí foi substituído tudo por aquela parte dos símbolos, né, todas aquelas formas e da caligrafia árabe, né, que é tão importante e tão desenhada, né. Tem mais um exemplo aqui, a mesquita de Sarrá, em Isfahan,
Sensacional, pessoal. E o jogo de iluminação que tem dentro, que é colocado propositalmente. Qual que é o objetivo disso? Fazer com que o fiel, né, fique mais tempo dentro do templo, observe, admire aquela obra, leve além dos céus, né? A ideia da arte islâmica é levar você além, né? A subir no seu mantra lá, né? Então, mais um quiz agora para vocês. É peculiar da arquitetura islâmica e é um elemento decorativo arquitetônico baseado em prismas justapostos e que parece estalactites penduradas. Estamos falando vamos ver se você decorou, hein? Do minarete, do mihrab ou da muqarna. Essa tá fácil também, a gente já volta. De volta aqui, né, pessoal? Peculiar da arquitetura islâmica, é um elemento decorativo arquitetônico baseado em prismas justapostos e que parece estalactites pendurados. Estamos falando de minarete. Minarete é aquela torre, né, onde se faz a divulgação que vai haver as preces do dia. O mihrab, vocês lembram que é aquele altarzinho, né, aquele púlpito do lado, né, daquela capelinha que tem. E, lógico, que a gente está falando da muqarna, né, pessoal? Dessas estalactites, né? Esse é mais um elemento arquitetônico aí. Então, mais uma imagem aqui para vocês. Essa aqui não parece, lembra colmeia, né, pessoal? Se você parar também, essa aqui lembra uma colmeia. Toda essa geometria dela, né? Olha lá, mais uma em Granada, na Espanha, tá? Vocês lembram que a parte da Península Ibérica foi dominada pelos árabes e pelos muçulmanos por um bom tempo. Então tem muita influência, muitas das grandes igrejas, dos grandes templos, né, muçulmanos estão localizados, tá, ali, também parte da França também tem, tá? Então olha só, de novo a ideia da colmeia, parece, então que te leva a ficar viajando, né, ali dentro. Então assim, influência persa, hein, pessoal? A arquitetura islâmica é uma projeção dos céus na terra, como a gente já falou. Por isso a geometria é dividida em duas partes. A geometria funcional e a geometria supernal. A geometria funcional é o aspecto esotérico das formas matemáticas. Toda aquela parte da geometria dentro dos templos, do arabesco, tudo. E a geometria supernal descreve o significado dessas formas, aquelas que vão te levar para além do paraíso. E isso, pessoal, é uma influência persa, assim como tem outras influências que a gente vai falar no decorrer disso, né? Porque teve também os mongóis que acabaram virando uma parte ali muçulmano, né? Que vieram também nessa influência. Vocês vão lembrar que a arquitetura ela vai mesclar um pouco da arquitetura bizantina, né? E depois os mongóis vão trazer aquela famosa cúpula de cebola que a gente falou na aula passada, né? E os persas eles vão trazer esse significado, tá? Então vamos exercitar aqui, falei um pouquinho do persa, né? Com influência persa, a arquitetura islâmica passou a ser uma projeção dos céus na terra, baseado na geometria. Por isso a geometria é dividida em duas partes. Descreva aqui. Acabei de falar. A gente já volta, hein? Vou dar um tempinho para vocês, mais longo agora, para você pesquisar. Se tiver dúvida, pode voltar no slide ou pode ir ali no Google para pesquisar, porque é interessante você saber essa divisão. A gente já volta.
Olá pessoal, então aqui de volta, né? Então com a influência persa, né? Dividido duas partes. Então tem a gente volta aqui, ó, para vocês lembrarem, ó, geometria funcional e a geometria supernal. Funcional, aspecto esotérico. A supernal, né, descreve o significado dessas formas. Então não era nem tão difícil da gente pegar e fazer ali a questão que vocês fizeram para descrever esses dois tipos de geometria e principalmente a supernal com essa grande influência persa, né? De dar um significado, todos aqueles arabescos que foi colocado lá, a composição das muqarnas, tudo isso aí para dar esse significado. Ainda sobre a influência persa, né? A genialidade da arquitetura persa foi de que aplicou o transcendente também ao domínio não religioso. Tá? A aplicação da geometria supernal, utilizada nas construções de túmulos e mausoléus, resultou em momentos de beleza inigualáveis. Então agora a gente está falando, saindo dos templos e está indo para os túmulos e mausoléus, que a gente não viu na última aula. Tá. Os timúridas, os safávidas e os otomanos construíram túmulos sobre sepultura de sábios da realeza. Você lembra que isso também é uma influência, se você for lá no cristianismo, a gente sabe que a primeira igreja, né, a primeira Basílica de São Pedro, ele foi colocado, né, foi criado em cima dos restos mortais, teoricamente, de onde estava, né, os restos mortais do apóstolo Pedro, né? Então, aqui é o mesmo princípio, tá? E essa forma de arte alcançou seu ápice na corte mungal, né, dos mongóis, do Shah Jahan, né, que construiu o Taj Mahal, que é uma história muito interessante que a gente vai ver a partir de agora, né? Então, o Taj Mahal, né, vocês aqui observam, né, todo construído em mármore branco, tá? Em homenagem à sua esposa que faleceu, uma das suas esposas, né, que teve 14 filhos, acho que no 14º filho ela acabou falecendo e o amor dele era tão grande por essa esposa que ele quis construir, né, o Taj Mahal para homenageá-la, né? E o que acabou acontecendo, pessoal? A ideia, hoje a gente tem a cúpula cebola que a gente viu, né? Dentro diversos materiais riquíssimos, né? Foram um bom tempo construindo, tá? Aqui, ó, 22 anos, mais de 20 mil trabalhadores foram empregados na construção do Taj Mahal. Ele era um sultão, tá? O nome dado à construção que significa a coroa do lugar, construído junto ao rio Yamuná, tá, pessoal? Então, assim, a ideia dele, reza a lenda, que era para construir um Taj Mahal branco, que seria um mausoléu, né, onde seria sepultada a sua esposa, né, e um mausoléu preto, né, com mármore preto, que seria o dele. Só que depois ele acabou perdendo o sultão, o cargo dele, e ele viu construir o final, né, mas aí ele adoeceu e acabou que não construiu o Taj Mahal preto, como diz a lenda que era para ter sido construído, tá? Então aqui, ó, como é que é dentro, tá todo avermelhado, tá, pessoal? E mais uma vez, lembrando aqui a cúpula, né, lembrando o infinito, tá? Vale a pena. Então aqui a história um pouquinho, o imperador Shah Jahan mandou construir em memória da sua esposa favorita, ó, o nome é difícil para falar, hein? Ahriman Banu Begum, a quem se chamava de Mumtaz Mahal, que é bem mais fácil de falar, né? A joia do palácio, que é como era chamada, tá? Então aqui tem uma representação dela e uma representação dele, tá? A obra foi feita, como a gente falou, 22 anos, 1632 a 1653, com a força de cerca de 20 mil homens, mármore branco, ametistas, safiras, cristal de jade, turquesa, lazuli, só material caro, pessoal, para mostrar a riqueza e a pomposidade de que merecia essa esposa, né, falecida do Shah Jahan, né? Pessoal, um dos nomes que a gente dá a esse tipo de mausoléu que a gente vê, que é construído em cima, é cenotáfio, tá? Então é um memorial fúnebre erguido a homenagear alguma pessoa ou grupo de pessoas cujos restos mortais estão em outro local ou estão em local desconhecido. Há diversos cenotáfios pelo mundo, né? O que é isso? Você vai fazer um memorial, né, para homenagear em determinado lugar, tá? Em alguns lugares a pessoa fica enterrada, em outros lugares não, mas você vai fazer para homenagear, tá? Então esse é o cenotáfio, decora esse nome que a gente vai fazer uma questão sobre isso. Isso aqui, lógico. Escreva o que é um cenotáfio e conte um pouco sobre a história de amor
que deu origem ao Taj Mahal. Então agora a gente já falou um pouquinho do Taj Mahal, mostrou dos 22 anos de construção, daquela história de amor. Você vai agora falar um pouquinho disso e do Taj Mahal. A gente já volta. Tempinho longo para você. Tchau, tchau.
Oi, pessoal, de volta aqui com essa história de amor maravilhosa, o Taj Mahal. Muito lindo também, tem um tour virtual que você consegue fazer. Pessoal, presta atenção que essa história do Taj Mahal, tá? Essa é incalculável. Tá? E o que vale lembrar é que é um patrimônio histórico pela Unesco, tá? E ela é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Não podemos esquecer disso, uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Então aí do cenotáfio lá, da homenagem do túmulo, né, colocado às vezes com restos mortais ou não lá, né, e o Taj Mahal, com essa história de amor que se transformou nessa obra da arquitetura, né, esse mausoléu arquitetônico maravilhoso, tá? Que hoje é visitado pelo mundo inteiro. Aqui, ó, mais sobre o Taj Mahal, os diamantes supostamente incrustados nos cenotáfios, né, que tem dentro do Taj Mahal, tá? São numerosas tapeçarias, além disso tem numerosas tapeçarias que cobrem os interiores do mausoléu. As lâmpadas esmaltadas no interior. Pessoal, esses diamantes, eles também, com a luminosidade que tem lá dentro, eles brilham e dão mais luminosidade lá dentro. Aqui é um pedacinho, tá meio obscuro aqui, tá? Mas dá para ver esses pontos brilhantes, né? É que tem diamante ali, justamente para dar essa ideia de magnitude, de amplitude, né? Celestial, né? O rio mesmo, o Taj Mahal fica na beira do rio, né? E a mamada lá. E se você prestar atenção, ele reza a lenda que conforme entardecer, ele brilha de uma maneira em cima do Taj Mahal. Ele tem toda uma mística em cima daquilo lá, tá? Mais um pouquinho da parte dos azulejos de dentro, né? Lembra os motivos florais. Engraçado que a gente tinha visto que os arabescos, eles tinham os motivos florais, a maioria eram inventados, né? Era fora aquém da realidade. Já aqui no Taj Mahal, a gente tem alguns motivos que lembram folhagens e galhadas verdadeiras e outras que parecem ser bem fantasiosas, né? Então ele já dá uma modificação, uma influência aí persa, uma modificação na própria construção desses arabescos, tá? Aqui a entrada, para você verem de novo, né? Os tapetes que são colocados, vou voltar aqui o mihrab, né? Que é aquela capelinha, né? Então, para você ver todo como funciona, ali que fica o Alcorão, tudo. Os tapetes para os fiéis se ajoelharem, né? E rezarem em direção à Meca. A gente está falando de uma religião muçulmana, né? Que eles têm que fazer 5 orações diárias, tudo. Mínimo 5, né? Aí a entrada do Taj Mahal, você vê, ele é todo em tons avermelhados, né, por dentro. Ele tem os anexos também são construídos, né, nesse material avermelhado, tá? Os anexos do Taj Mahal, ele é branco por fora, mas tem outras, a gente vai ver na nossa última atividade, a gente vê uma foto bem ampla onde a gente vê esses 2 anexos do Taj Mahal, tá? Aqui, ó. Nessa mesma atividade aqui, ó, tá vendo 2 anexos que tem aqui, ó? Eles são em tons avermelhados, tá? Ele faz parte desse complexo. E os minaretes, né, que a gente via, que é para anunciar as orações, os do Taj Mahal, eles não são funcionais, tá? Eles não servem para a pessoa subir lá e anunciar as orações. Eles são só de enfeite mesmo, tá? Então vamos lá, atividade, analisando obras. Depois de escrever sobre a história do amor do Taj Mahal, como a gente escreveu naquela última questão, agora é a vez de escrever suas características arquitetônicas. Procurem mais curiosidades na internet para enriquecer a sua composição. Então eu vou dar um tempinho para vocês executarem essa atividade. A gente já volta, tá? Daqui a pouquinho a gente está de volta.
Voltamos aqui, pessoal, então dá para viajar bastante aí nisso aí, nessa concepção, né? Então vamos prosseguir, que a gente tem um pouquinho mais para falar agora, que a gente vai falar da música islâmica. Pessoal, eu peguei aqui uma frase do Muhammad Rumi, tá? A música não é mais um objetivo, mas um veículo. A canção não é mais uma finalidade, mas um meio de transporte, o caminho para o divino. Então a gente vai descobrir que a música islâmica, ela vai trabalhar justamente, né, dentro da concepção religiosa. Tá? Muitas músicas, até hoje, elas são trabalhadas no islamismo dessa parte, assim como o teatro. O teatro, em uma boa parte, é proibido, outra parte não executam muito por causa dessas proibições religiosas. Tá? Então, cantar dos hinos ou a dança, tá? Os derviches, que se chama, é descrita como sendo a música. São práticas religiosas que criam uma cultura musical. A doutrina do Islã aceita só duas formas de música religiosa. A leitura, que é a recitação do Corão, né? Você ler o Corão, que é a Bíblia deles, né? Desculpa fazer essa comparação, mas é a Bíblia deles, né? E o chamamento para a oração. Tá? Então, chamar você para vir fazer a oração do dia. Tá? Surgindo a ordem dos Mawaziyya, é complexo mesmo, Mawaziyya, cujas assembleias dedicam atenção à dança. O hino espiritual, que é o componente central da maior parte do repertório de muitas das irmandades, é caracterizado por melodias assimiláveis com o ritmo dançável, tá? Mas é o que a gente vai trabalhar hoje, tá? Através do poder e do virtuosismo, o virtuosismo é aquele que é especializado em algum tipo de instrumento, né? Que se toca, né? E do canto também, né? O sacerdote cantor Qawwal, que foi treinado, transporta-se a ele próprio a sua audiência para próximo de Deus. O Qawwal é uma forma de música sufi, né, devocional, popular em áreas como uma forte presença de muçulmanos. A música Qawwal, o repertório cobre 3 diferentes tipos. O ghazal, que é a improvisação sobre um texto, urbe persa, que trata do amor místico dos homens, como a história do Taj Mahal. O tarana, que é uma improvisação rítmica efetuada sobre algumas sílabas, sem nenhum aparente sentido. É só uma improvisação silábica, né? O Hamad, que é o Manqamat, que é o hino sobre o profeta Maomé e seus discípulos. É o hino que conta a história ali do Maomé, do Mohamed, de tudo isso que funciona, que é esse que a gente vai trabalhar hoje. Tá? Entendido isso, pessoal? Vamos fazer uma atividadezinha para a gente depois botar a música para finalizar, tá? Então, olha lá. Qawwal é uma forma de música sufi devocional, popular em área com uma forte presença de muçulmanos. No seu contexto, os hinos sobre o profeta Maomé e seus discípulos é chamado de tarana ou manqamat. A gente já volta. De volta aqui, pessoal, lógico, né? A gente está falando do Qawwal, a forma de música sufi, é o manqamat, né, pessoal? Porque o tarana é aquela forma simbólica, né, de silábica também que a gente fala ali, e o manqamat é que faz essa devoção aos profetas, aos deuses lá. Então, a resposta certa é a letra B, né? E agora vamos escutar um pouquinho de música para a gente finalizar a obra. Vamos ver como é que é, só um trechinho, tá, do manqamat para você ver, tá?
Então, pessoal, então aqui com certeza isso aí deu uma paz para vocês tranquilizar depois de uma atividade daquela, né? E vamos ver o que a gente aprendeu hoje, tá? Então, o que a gente aprendeu hoje? Império Otomano, a Muqarna, as influências persas, o Taj Mahal e, por fim, um pouquinho da música islâmica. Deixei vocês escutando aí, vale a pena a curiosidade, vale a pena pesquisar mais. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, sempre corridinho, sempre tentando colocar um monte de muita coisa para a gente aprender. E aquele abraço, até a próxima, se Deus quiser, hein, pessoal?